Bem-vindos ao espaço semanal das conversas de Physiomind para melhorar e expandir o gênio que há em ti. Surgiram-nos algumas mensagens nas nossas redes sociais a pedir para explorarmos mais a fundo um tema que começamos a abordar numa das conversas passadas. Nós, entretanto, tínhamos falado sobre o perfil de empreendedor, ou seja, se realmente tinhas perfil para empreender. Depois falamos como criar a proposta de valor, como é que poderíamos então começar a ter aqui um plano viável para conseguirmos pôr o nosso negócio em prática e agora sim como podemos pôr a andar e como é que devemos fazer para então criar o nosso negócio. E surgiram-nos então mensagens nesse sentido, a pedirem-nos para na prática como é que nós podemos fazer isso. Mais uma vez convidamos o nosso amigo Celso para nos falar sobre isso mesmo e ajudar tanto às pessoas que nos mandaram as mensagens como a outras que nos possam estar a ver neste momento. Por isso, obrigado já desde já pelas vossas mensagens, isso é importante para nós porque aquilo que estamos a fazer é algo importante e portanto, Celso, obrigado por teres vindo mais uma vez e poderes ajudar então quem está-nos a ouvir. Viva! Olá a todos. É importante e ainda bem que as pessoas estão a interagir connosco e estão a fazer essas questões. E é para isso o serviço, o trabalho que estamos aqui a ter. Exatamente. Bom, então, na primeira conversa, como referiste e bem, fizemos o diagnóstico, tentámos fazer o diagnóstico se as pessoas que nos estavam a ouvir tinham o perfil ou não de empreendedor. Quem passou esse teste passou para a segunda fase. O segundo vídeo foi um vídeo em que, fundamentalmente, refletimos sobre, muito bem, eu tenho perfil, mas tenho negócio, mas tenho skills, tenho uma ideia do que é que quero fazer. Passaram-se essa fase, passou-se à fase de, então vamos ver a viabilidade da minha ideia, o que é que eu quero fazer, que custos vou ter, o que é que eu estimo investir, o que é que eu estimo faturar, qual é a minha ideia de negócio, mas em números, porque ter ideias é bom, mas é preciso, fundamentalmente, que o empreendedor tenha ideias que deem retorno e compensem o investimento e compensem o seu esforço e, acima de tudo, sejam motivadoras para continuar a crescer. Hoje, então, iríamos falar sobre, agora no terreno, o que é preciso fazer para pôr o negócio a andar. Já sabemos, achamos que somos empreendedores, temos capacidade, o negócio na folha Excel parece que funciona, vamos agora para o terreno. Eu tínhamos deixado um desafio no vídeo anterior que era pensarem numa marca. Isso é muito importante, chegou a altura de selecionar umas 3 hipóteses de marca daqueles nomes que a minha família, os meus amigos, os meus conhecidos já validaram e acham que é interessante. Eu próprio estou apaixonado por esse nome, é importante estar apaixonado pelo nome, porque depois isso vai ser uma coisa que, se correr bem, pode correr até o fim dos nossos dias, todos os dias dos nossos ouvidos, por isso é importante que a gente goste disso. E vamos começar em pensar onde é que a vamos registar, quando digo registar, em que países, em que geografias, já pensar que temos que pensar no negócio local, vamos começar aqui, mas com a ideia sempre de expandir, porque o negócio tem que ter sempre uma perspectiva de crescimento. Mas antes disso, isso é importante fazer, mas agora vamos pensar como é que vamos atuar no mercado. Isto é, que forma de empresa é que vamos escolher. Há duas, basicamente, nesta fase, para empresas de reduzida dimensão. Quando digo de reduzida dimensão, digo que não será uma SA, uma sociedade anónima, nesta altura, não é necessidade disso, será uma empresa, uma limitada ou uma unipessoal. Unipessoal, se eu for o único sócio, já tínhamos visto que podemos estar perante uma empresa que seja eu o único empreendedor, a única pessoa que vai ser responsável, e será uma empresa unipessoal. Se for uma empresa que tenha sócios, será uma empresa, uma limitada, com sócios, com cada um com a sua cota. O que é previamente necessário pensar? Que é o peso das cotas. Isso é sempre uma questão crítica, mas que muitas vezes é mais crítica para nós e na nossa cabeça do que na prática, porque tem que estar todos em sintonia, não é? Porque quem vai fazer uma sociedade tem que estar de acordo com a cota que lhe calhou, mas muitas vezes estamos preocupados que os nossos sócios podem querer uma cota mais elevada que aquilo que nós julgamos. Às vezes nem é isso que vai ser.
Nós muitas vezes o que é que acreditamos é que, primeiro, queremos ser os donos do negócio, queremos ser nós os únicos a poder decidir. Não é um bom princípio. Não é que isso não seja agradável para poder tomar decisões rápidas, mas com o tempo e com os anos vocês vão perceber que decisões partilhadas com opiniões de outras pessoas são sempre decisões mais fortes, sempre decisões mais consistentes e sempre decisões que todos compraram, que nunca será alvo de ataque, nem será alvo de discussão, depois numa fase seguinte. Por isso o que eu digo, cada um aqui já é uma questão muito pessoal. Normalmente o empreendedor, quando tem alguma capacidade, pretende ter pelo menos 50%, 50,1%, que é para não haver depois empates, nas discussões, mas há sempre, depende depois dos sócios que vai escolher. Mas é muito importante estar definido e quando vais discutir, quando vais falar com algum potencial sócio, alguém se aproxima de ti ou tu vais se aproximar de alguém para discutir essa questão, é importante já teres na cabeça o que é que estás disposto a ceder. Que é para depois não sentires uma sensação de fracasso, uma sensação de não te correu bem essa negociação. Então, aí já és tu o empreendedor, és tu que vais tentar também impor as tuas regras. Aqui o que é importante também que se saiba, que é, uma coisa são as cotas da empresa, o poder de decisão da empresa, outra coisa é como é que depois a empresa se vai organizar e funcionar no seu dia-a-dia. Porquê? Porque depois há os chamados os acordos parasociais, que tu podes fazer também em notário, também oficialmente. O que é que são estes acordos parasociais? É que, independentemente da tua cota, imaginemos que tu tens 30% da cota, porque precisaste de alguém que trouxesse dinheiro, precisaste de alguém que trouxesse know-how, precisaste de alguém que trouxe sistemas informáticos, seja o que for, tu podes acordar que, apesar de teres 30%, tu tens o poder de decisão para variadíssimos assuntos. Isto é, questões operacionais. Tu, apesar de ter 30%, não precisas de consultar os teus sócios para tomar decisões. Decisões de expansão, uma série de questões, e depois tu vais perceber que, apesar de teres 30%, há ferramentas jurídicas, como acordos parasociais, que te permitem tu teres autonomia para aquelas decisões que tu achas que tens mais competente e que não tens vontade ou não tens tempo ou que não achas que é prático estar sempre a consultar os teus... Por exemplo, há uma questão importante que é contratar pessoas. Contratar pessoas, se os teus sócios são pessoas que não são da área da fisioterapia, por exemplo, quando queres contratar alguém, um fisioterapeuta novo, quem é que é melhor do que tu, que és fisioterapeuta, para contratar alguém? Vais ouvir os outros, é só se ele tem bom aspecto, se não tem bom aspecto, é que ele tenta... Mas falar de uma questão técnica, que é muito técnico neste campo, já dissemos que é uma componente importante, além da questão interpessoal, és tu que tens capacidade, por isso, posso ficar logo no parasocial, sempre que houver recrutamento, tu tens autonomia para recrutar. Isso é importante porque esses parasociais muitas vezes são importantes quando tu não tens a maioria do capital e achas que é importante para operacionalizar o negócio, tu tens essa autonomia. Também muitas vezes, porque os teus sócios também não querem ter esse trabalho, porque já têm os seus empregos, já têm os seus trabalhos e não querem ser sobrecarregados nisso. Às vezes pensas que estás a exigir alguma coisa e no fundo estás a fazer um favor aos teus sócios, porque eles próprios também não queriam. Vou dar um exemplo, eu tive um negócio, não tenho ainda, mas tive uma fase em que estava no terreno em Moçambique, em que o meu sócio nunca foi lá. E entrou com tanto dinheiro, entrou com tanto capital como eu, mas ele próprio tinha a vida dele, tinha as empresas dele, a última coisa que ele queria era lá ir, porque já tinha ido a Moçambique várias vezes, mas trabalhar, ele não percebia da área, acreditava em mim e no negócio, e durante anos nunca foi lá. E tinha investido tanto como eu. Isto quer dizer que cada sócio é um sócio, cada um dos sócios que nós vamos encontrar tem muitas particularidades. Por exemplo, se for um sócio financeiro numa empresa que vai crescendo, normalmente o que é que eles querem? É ter o diretor financeiro, é ter a pessoa que gera as contas. Porquê? Porque são um sócio financeiro, normalmente meteu o dinheiro, também quer saber para onde é que as coisas vão. Não quer saber se os tratamentos são X ou Y, se o horário é aquele, se é um fisioterapeuta ou se são dois. Não, ele quer saber o estado financeiro e económico da empresa, porque ele meteu o dinheiro e quer perceber como é que as coisas estão e dar as sugestões. Por isso é muito importante, numa primeira fase, tu decidires as cotas, o que é que cada um vai ter. Porquê? Porque uma empresa neste tipo é muito fácil de criar. É muito fácil de criar, basta ir à loja do cidadão e fazer um pré-agendamento. Para que fazer um pré-agendamento? Porque há algumas questões importantes, que é escolher o nome da empresa,
Se tu quiseres escolher o nome da empresa, tens que dar um conjunto de alternativas para esse nome, porque isso depois tem que ser verificado se essa empresa, esse nome já existe, se não existe. Por isso é importante já tenhas na tua cabeça o nome da empresa ou a marca, porque uma coisa é a denominação social, a designação social da empresa, outra coisa é a marca. Tu podes querer que a marca também seja o nome da empresa, ou pode ser o nome da empresa, os nomes dos sócios, Manuel e Joaquim, tal limitado, ou pode ser um nome, se tu não quiseres e não tiveres tempo, ou não achas que isso não é importante, o nome da empresa, até há uma lista de empresas, de nomes de empresas, que chegas lá, escolhes uma disponível e fazes a empresa. Eles vão-te pedir indicação dos sócios, que é para fazerem depois a minuta do que é que vai ser o pacto social. Cada um, os dados, é importante também perceber que as pessoas que são casadas com comunhão geral ou adquiridos também têm que informar o nome da esposa e dizer o regime do matrimónio. É importante isto porque depois um dia, se quiserem sair da empresa, se quiserem vender a empresa, se quiserem fazer qualquer coisa, a esposa também vai ter sempre que assinar. É importante isto porque muitas pessoas dizem, eu vou vender a minha parte. É importante que a tua esposa, que é casada contigo, com comunhão de adquiridos ou comunhão geral de bens, também concorde, porque se não concordar também não pode ser. Por isso, fazer um pré-agendamento, a pessoa que lá está vai pedir os dados dos sócios, nomes, capital social. O capital social é um conceito que para muita gente é um conceito que já leu e ouviu, mas na prática o que é que representa? Representa, primeiro, as responsabilidades que tu ficas nessa empresa são representadas pelo valor do capital social. E o capital social é aquele valor que tu vais escrever na constituição da tua empresa e que vai representar a tua cota. Imaginemos que dizem que o capital social é 1000 euros. Se tu tens uma cota de 50%, vais ser responsável, vais assumir as responsabilidades nessa empresa por 500 euros. Isto é, na constituição da empresa, quando ficar dito que a empresa tem um capital social de 1000 euros, quando chegar à altura de representar as cotas, a cota de quem tem 25% da empresa tem 250 euros. E vai dizer, José António, sócio desta empresa, tem 250 euros de capital social. A Maria Inês Sousa Ribeiro, que tem 50%, vai ter um capital social de 500 euros nesta empresa. Este capital social, no fundo, representa as responsabilidades com que tu ficas vinculado àquela empresa. É importante que não é muito bom tom pôr um capital social muito pequeno, porque quer se queira, quer não, depois quem vai negociar com vocês e vai perceber que tipo de empresa é que está, é diferente estar a negociar com uma empresa que tem capital 5.000 euros ou com uma empresa que tem capital social 50 euros. Não quer dizer que seja mais séria ou mais responsável, mas é a imagem que se dá para fora e a imagem do envolvimento que tens com essa empresa é entendido de maneira diferente. E numa empresa grande e com muitas responsabilidades, o capital social tem que ser maior. Porquê? Porque estás a assumir responsabilidades, a banca não te vai emprestar milhões se o teu capital social for 50 euros, ou 500 euros, ou 1000 euros, vai-te exigir que tu tens o capital superior para poder assumir responsabilidades na mesma proporção. Quando estamos a começar, o meu conselho é que o capital social seja 1000 euros, no mínimo, porque abaixo disso dá a ideia que é uma empresa que está ali a ver se funciona ou não funciona, e como não tem que ser realizado na hora, não tem que ser, e é um dinheiro que depois tu podes, depois de depositar, podes ir lá buscá-lo para utilizar para o funcionamento ou para o que tu quiseres na empresa, tenha que aparecer lá, porque depois o capital social, quando há uma análise das instituições financeiras, ou dos teus fornecedores, ou de fundos, quando candidatas a projetos, é muito importante que o capital social não seja demasiado baixo. Mas isto que não seja óbvio para não criares uma empresa por 100 euros. Atenção, cada um vai andar ao passo que puder. Até porque a qualquer momento é possível aumentar esse capital social, ou seja, nós podemos, numa primeira fase, ok, eu vou iniciar aqui, tenho 1000, 2000 euros em que vou pôr como capital social e, por exemplo, ao final de um ano,
não é? Eu já consigo adicionar mais e então passar a ter um capital social, por exemplo, de 5.000 euros. Na realidade e na prática, isso é verdade e pode acontecer, mas depois de uma empresa começar a andar, só alguém nos obrigar a aumentar, porque depois não temos tempo para isso e não temos muita vontade de estar a fazer isso. E depois custa fazer essas ações. Mas é verdade, e isso tens toda a razão. Eu posso a qualquer momento aumentar e também há regras para diminuir. Quando a empresa tem prejuízos, também há regras para tu abateres ao capital social. Também há regras para isso. Não vamos pensar nisso, vamos pensar que a empresa é sucesso e estamos aqui. Sim, sem dúvida. Mas isto porque, como falas na candidatura a fundos comunitários, posso aumentar a qualquer momento. A pedido de investimentos ao banco, é muito. Lá está, como analisam dessa forma, não é? Ou seja, em termos do capital social, é importante que, se eu conseguir subir um bocadinho mais o meu capital social, como tu disseste e até aconselhavas, no mínimo 1.000, mas para ser algo já, uma empresa já um bocadinho maior, talvez 5.000, não é? Exatamente. Aí já é visto de outra forma. É de outra maneira. Não, isso é o próprio esforço de tu decidires aumentar o capital social. É sempre entendido, pelo outro lado, como alguém que está envolvido no negócio, alguém que está a pôr dinheiro na empresa, alguém que está a acreditar no negócio. Isso é, psicologicamente, funciona sempre a favor da empresa. Assim como, por exemplo, o capital social também pode ser em espécie. Quer dizer, há regras muito específicas, mas nem sempre é necessário ser em dinheiro. Não vamos pensar aqui neste caso, porque estamos a criar uma empresa e a regra é 99,9%, só estou a dizer isto porque há sempre os puristas que depois falam nisto, em regra, o capital social em dinheiro, em espécie, pode não ser feito logo na altura, ainda por cima, pode ser feito até ao fim do primeiro exercício, o exercício económico. Por isso, é uma decisão dos sócios, muitas vezes também condicionada pelo empenho que têm no negócio. Mas o capital social nunca deve ser uma questão, como estamos a ver, não é uma questão crítica. Porque para arrancar, é importante vamos lá fazer uma sociedade. Depois, como tu dizes, e bem, posso aumentar o capital social a qualquer altura. Por exemplo, muitas vezes o aumento do capital social faz-se também para que alguém aumente uma cota. Imagina, tens 500 euros de capital social. De repente, tens um sócio que vai entrar. Fazes um aumento do capital social para que as cotas dos outros, ou quem for o acordado, possa ser reduzido, porque o capital social, a percentagem das cotas tem que dar sempre 100%. Por isso, tu tens 1.000 euros de capital social. Há um sócio que entra de novo, tem que se rearranjar as participações de cada um. Exato. De repente tens 50%, vai entrar alguém, mas alguém vai ter que ceder da sua cota. Por exemplo, alguém que vai entrar com 10% na sociedade. O que é que pode acontecer? A empresa tem dois sócios, 50% um, 50% outro. O que é que pode ser acordado entre os sócios? O primeiro sócio cede 5%, o segundo sócio cede 5% e entra aquele novo sócio e compra aquela cota. Não há necessidade de aumento de capital neste caso, vai comprar as cotas que lá estão, de um e do outro. Pode ser só um, eu cedo 10%, fico com 40%, o novo sócio com 10% e o sócio que lá estava com 50%. Mas também pode ser por aumento de capital. Isto é, a sociedade passa a ter mais capital e quem lá está dilui proporcionalmente o peso das suas cotas. Por isso, há muitas maneiras, não vamos complicar. Primeiro, somos 3 sócios, qual é o valor do capital social? Já vimos que não é muito relevante nesta fase e vamos decidir o peso de cada um. E é proporcional o peso da cota ao peso do capital social. Isto parece assim uma coisa muito técnica, não tem nada de técnico. É decidir quanto é que temos dinheiro para meter, quanto é que vamos pôr. 1.000 euros, porreiro. Tens 30%, eu tenho 40%, 70%, o outro pode ter 30%, porreiro. Eu tenho 400 euros, tenho que meter 400 euros, tens que meter 300, ou tenho que meter 300. Epá, agora não tenho 300. Opa, até ao fim do primeiro ano, deixa que colocar os teus 300. Isto não há aqui que complicar. Exatamente. Não é complicar. Isto é importante também, quem esteja a entrar nisto, não se perca muito nisto e não fica a pensar que isto é uma coisa muito complexa. Exato. Outra questão importante, que é a sede da empresa. Tu tens que decidir onde é que vai ser a sede da empresa. A sede da empresa, basicamente, pode ser em qualquer sítio, mas é importante que seja um sítio com acesso, que haja correio e que tu, todos os dias, vás ver o que é que chegou. Porquê? Porque as declarações oficiais das finanças vão para ali, quem te quer contactar e não sabe das tuas instalações, e manda para... que a sede pode ser num sítio,
e as tuas instalações podem ser noutro. Isto é, tu podes ter sede na Maia, na loja XPTO e depois ter... Eu não recomendo muito ter a sede na casa da pessoa, porque depois não é bom ser confundido a residência da pessoa com o lugar da empresa, porque já basta os dias a dia dos stresses que temos em casa e depois termos ainda a papelada ali. Não, é importante que vá para um sítio que a gente acredite que vá abrir um negócio. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente não tem sítio nenhum ainda, tem a morada de casa, por isso o que vai dar é uma morada da casa. Se houver a perspectiva, e vou já dizer porquê, se Deus já abriu um negócio num sítio, é bom que coloque naquele sítio. Okay. Porquê? Porque uma empresa, quando se decide fazer, tem uma implicação importante, que é, eu quando decido fazer, depois tenho um prazo relativamente curto, não sei se são 30 ou 40 dias, depois não posso vir confirmar, para dar início à atividade. Isto é, eu constituo a empresa, mas não posso ficar à espera que um dia me dê vontade de iniciar a atividade. Até posso fazer, tenho multas. Okay. E eu garanto-vos uma coisa, se funciona bem em Portugal, alguma coisa que funciona bem em Portugal é as multas da autoridade tributária. Por isso, se eu crio uma empresa, o importante de criar a empresa é criar quando ela for absolutamente necessária. Ou para pedir financiamento, ou para negociar um contrato de arrendamento, ou para contratar alguém, ou para qualquer coisa que implique responsabilidades da empresa. Porque quanto eu mais depressa a criar, vou ser obrigado depois a dar início à atividade, e se não der início à atividade, vou começar a levar multas. Por isso é importante agendar o início e a criação da empresa para uma altura quando ela é absolutamente necessária. Porque também há outra questão aqui associada. Morada, cotas, sede da empresa e depois a nomeação de um técnico oficial de contas. Eu, quando constituo a empresa, tenho que dizer quem é que vai ser o meu técnico oficial de contas. E os técnicos oficiais de contas vivem disto. Se for um amigo que a gente o convença a dizer, opá, no princípio, pá, não me cobres nada, porque isto acontece com muita frequência, que é não vou ter atividade nenhuma, eu vou estar aqui a tratar das minhas coisas, tu não vais ter quase documentos nenhuns para fazer, vais só fazer aqui umas declarações de início de atividade e 2 ou 3 faturas que eu vou começar a receber, pá, quando eu começar a ter algum volume e começar a faturar, pá, aí começas a cobrar-me. Mas é importante que nem sempre arranjamos esse amigo que nos faça isso e vou logo, queres que seja teu técnico de conta? Para onde é que manda os recibos? Quanto é que é? Porque é importante negociar uma avença. É muito importante. Porque, e um conselho que eu dou é, primeiro, convencer o nosso técnico oficial de contas que escolhemos que na empresa no início não vai ter faturação, só vai ter encargos. É o arrendamento, é a contratação das pessoas, é as obras de instalação, é fazer contratos, mas normalmente são despesas, é o transporte das pessoas, é o salário, não há faturação, por isso é tentar sensibilizar o nosso técnico oficial de contas de que só nos começa a cobrar quando houver faturação, quando houver ingressos. A segunda questão é quando ele nos pedir um valor, tentar negociar. E o tentar negociar não é dizer eu não pago isso é muito caro, porque isso não é por aí. A questão é, muito bem, já sabes que esse valor nos primeiros 6 meses não posso pagar, tens que haver um desconto nos primeiros 6 meses, ou no primeiro ano, cada um depois tem a confiança que tiver. Eu até concordo pagar isso, mas nos primeiros 6 meses vou pagar 50%. Não vais pedir, eu estou a crescer no negócio, vais ter que ser meu parceiro e me vais ajudar. Porquê? Porque isso é o normal. A pessoa não pode ver isso, ninguém está a fazer o favor a ninguém, e ele está a apostar em ti, ele está a apostar que nesta altura tu vais levar 100 euros, 200 euros, 300 euros, ou o que é que seja, mas tu vais ser um cliente de toda a vida a pagar 12 vezes por ano, por isso ele também vai naturalmente encarar essa tua pretensão com muita naturalidade. Por isso, há uma frase feita e um chavão que é quem não chora não mama, mas neste é mesmo o caso típico, que há muita gente cheia de boa fé e de pouca experiência, começa logo a pagar no primeiro dia quando cria a empresa. E ainda não recebeu dinheiro nenhum, já está a gastar o capital social a pagar um contabilista. Por isso, é importante arranjar. Isso se calhar também poderia dar um bom tema para uma próxima conversa em termos de estratégias de negociação. É verdade, sabes porquê? Porque eu já fiz estes erros todos. E às vezes, quando os negócios não avançam ao ritmo que está no Excel, avançam ao ritmo mais lento. Não quer mais rápido, mais lento.
e não interessa gastar capital social num contabilista. Claro. Interessa gastar o dinheiro que temos em criar as condições para começar a faturar e não para gastar num contabilista. Mas é importante isto, por isso. Quem são os sócios? Qual a cota de cada um que vai ser distribuída em função do capital social? Onde é que vai ser o nome da empresa? Onde é que vai ser a sede da empresa? Importante, como eu recomendo fazê-la já numa fase em que já se torna óbvio que onde é que vai ser a empresa, Exato. Onde é que não vai ser, quando é que vai estar a funcionar. Por isso é importante dar num sítio onde estamos a tentar arrendar. Já damos aquela morada, pedimos até à pessoa, já vamos dar aquilo, se ainda não temos o contrato feito, mas já que vamos dar para criar a empresa. Nome, que pode ser um nome selecionado, mas que temos que pôr à consideração para saber se aquele nome já foi escolhido ou não, ou, se não queremos complicações, escolher logo no momento qual é um dos nomes disponíveis que lá estão, nomes muito estranhos, mas valem como um bom nome para criar a empresa, e ter na cabeça que aquele nome da empresa é uma coisa, é a designação social da empresa, denominação social da empresa, mas a minha marca pode ser outra coisa qualquer que não tem nada a ver com aquilo. Por exemplo, a Sonai, tanto é marca como designação da empresa em algumas áreas, mas a Sonai, as pessoas nem sabem onde é que apareceu o nome, mas é Sociedade Nacional de Estratificados. Só Sociedade Nacional de Estratificados. Que era no princípio o nome da empresa. Mas hoje a Sonai é uma marca. E a Sonai é uma marca para centenas de empresas que têm nomes que ninguém sabe. Claro. E aqui é a mesma coisa. Nós podemos ter o nome da empresa Fisiomind, o nome de uma marca Fisiomind, e a empresa chama-se José e João Limitada. Exatamente. É um bocado isto. Sim. Por isso, empresa é isto, e estes dados são dados prévios, que se podem começar a pensar pôr na cabeça, porque eu tenho que decidir se quer ser unipessoal, como já disse, que é só eu, ou com sócios, ou ainda começar a trabalhar como número contribuinte. Claro. Trabalhador independente, passo recibos. Qual é aqui o grande impacto que isto pode ter? Um trabalhador independente, se quer que o seu negócio, e se é um empreendedor, mais tarde ou mais cedo vai ter que passar a empresa. Porque quando chegar a bancos e pedir financiamentos, é entendido de maneira diferente. Quando chegar a quiser se candidatar a financiamentos, só normalmente é como empresa que pode candidatar. Quando quiser concorrer a concursos públicos, a prestação de serviços, em muitos casos é exigido que seja uma empresa. Por isso, eu recomendo vivamente, porque começar logo com uma empresa, haver logo também uma corresponsabilização. E, como estamos a falar para gente que, em muitos casos, que está a sair da faculdade, com poucos recursos financeiros, precisa de apoio de toda a gente e mais alguma coisa, normalmente uma empresa é que assegura que haja sócios e que possam estar todos no mesmo barco. Uma coisa que eu quero desmistificar, que muitas vezes é entendido por quem faz uma empresa, os sócios são muito intrusivos no dia-a-dia da empresa. A prática diz-me que são muito envolvidos no início, mas depois, quando começa a aparecer trabalho, coisas que é preciso de contribuir, eu disse que só estava aqui para te ajudar no início, tu pediste. Não há essa grande envolvência e vocês vão ver que depois os sócios, cada um tem que ser escolhido em função das suas valências. Há valências, por exemplo, hoje há muitos sócios que são sócios tecnológicos, porque a tecnologia, o desenvolvimento do futuro dos negócios estão muito associados a redes sociais, a online, a e-commerce, a mobilidade, a tudo isso. Por isso, se conseguirmos cativar um parceiro tecnológico para o nosso negócio, é muito bom, porque isso depois fica sempre muito caro e muito desajustado quando é contratado alguém. Um parceiro financeiro, quando nos quisermos abalançar numa expansão, num crescimento orgânico ou aquisições, porque eu posso estar a pensar num negócio que eu não tenho aqui nenhum gabinete, mas eu sei que há aquele fisioterapeuta que quer vender os seus três gabinetes, quer vender a empresa dele. Eu posso estar a criar uma empresa já para assumir o negócio que não é uma criação de negócio inicial. Por isso, cada situação em concreto tem que ter uma abordagem em concreto. Se eu hoje digo, esta empresa
Não acontece neste caso, mas quer dizer, estou a dar um exemplo que é Sim, sim. de pessoas que chegam a uma certa idade, não têm herdeiros, mas têm um negócio. Ou os herdeiros não estão nada interessados no negócio. São sempre potenciais bons negócios para serem feitos. Porque quem chega a uma idade já se quer ver livre ou quer alienar aquele negócio e aposta e quer apostar em alguém e nesses casos é importante perceber, voltando atrás, que sócios é que eu vou ter. Por isso, desmistificar, muito simples. São coisas tudo simples e tu mesmo, sem teres noção nenhuma, podes decidir. Nome da empresa, sede da empresa, tem que arranjar um dito contabilista, que agora chama-se técnico oficial de contas, para tratar disto, e o capital social. E só fazer isto quando estivermos muito perto de ter atividade. Porquê? Porque depois de a criar temos que dar início da atividade e dar início à atividade obriga a responsabilidades com a administração fiscal que não nos interessa ter se não temos faturação. Claro. Isto é a primeira abordagem. Claro que, como estavas a dizer, isto é sempre aqui realmente vem através daquilo que nós queremos, não é, do nosso negócio. Porque efetivamente, se eu quero abrir um gabinete e quero começar, digamos, a atender os meus próprios clientes, não é? Se calhar eu numa primeira fase vou tentar ter o menos custos possíveis, não é? E se calhar vou optar antes por ser um trabalhador independente, claro, não é? E passar os meus recibos, não é? Aos meus clientes, claro, as minhas faturas de recibo e também não vou ter outro tipo de encargos, não é? Nomeadamente que uma empresa está sempre obrigatória com o IRC, não é? Ou seja, já obriga a um certo conjunto de coisas que do outro lado não tem. Mas isto lá está, depende muito do tipo de negócio que nós pretendemos e se queremos realmente ser empreendedores. Eu acho que aqui é a ambição do empreendedor. Hoje, eu diria, o conselho que eu dou é... primeiro, há um conselho muito básico que eu dou que as pessoas que é, não se invente com a autoridade tributária. Isto é, hoje, no passado, havia umas certas classes profissionais que não passavam recibos. Médicos, fisioterapeutas, arquitetos, engenheiros, quer dizer, é quase... O senhor quer recibo, quer dizer, dizia a menina depois, no fim da consulta, que se for com recibo é mais. Epá, não vale a pena inventar. Diz-me a experiência e é um conselho que eu dou, que é não se invente, porque, por muitas razões. Primeiro, por uma questão de legalidade. E segundo, se corre mal, se eu estou a fazer alguma coisa que acho naquele momento me está a trazer mais vantagens, quando há um problema, quando eu sou descoberto, que não estou a cumprir com tudo, o que vou pagar a seguir e as consumições, as chatices são tão grandes que eu digo, epá, acreditem, diz-me a experiência, não conheço nenhum caso nos dias de hoje que, funcionando à margem da lei, seja um caso de sucesso e de futuro. Eu até posso estar a crescer, até posso estar a fazer isso, mas depois, sabem o que acontece? Vem o Covid e eu quero depois ter apoios e depois vou apresentar uma declaração com uma faturação de churuca. É pá, a mim não me estão a apoiar. Pois não, andaste a roubar, andaste ao trabalho e agora queres que te ajudem. Pá, eu agora tenho aqui um problema, quero-me candidatar às contas dos anos anteriores para ver como é que é o teu negócio. É pá, dá sempre prejuízo. E agora queres o quê? Queres dar prejuízo e agora queres dizer que a partir deste momento é que vais dar lucro? Pá, hoje, o sistema económico, todas as nossas... O que nos rodeia, quer em termos de apoios, quer em termos de tudo que possa acontecer em sistema bancário, será valorizada sempre aquela empresa que reflete a situação real, seja boa, seja má. Mas digo-vos uma coisa, antigamente e muito ainda, infelizmente, todas as empresas davam prejuízo. Não era que dessem prejuízo, é que eram forçados os prejuízos. Hoje, o que aconteceu agora com o Covid foi um caso muito evidente, que é empresas que de repente precisaram de apoios, mas tinham faturações ridículas, porque não declaravam. Isto não pode ser. Porque nessa altura, ai meu Deus, que agora ninguém me ajuda. Não. Tu é que não ajudaste a sociedade quando te faturavas bem e estavas a fugir a essas responsabilidades. Depois, o Covid foi um caso de paradigmático. Agora quero vender o meu negócio e que eu estou farto disto, já não aturo mais isto, estou à rasca.
Pá, tinha aqui 4 ou 5 pessoas interessadas, como aconteceu comigo. Pá, mande-me aí as suas contas, os balanços, os balancetes, depois devemos explicar isso no outro vídeo, os balanços, o balancete, a demonstração de resultados e tudo isso. E manda, mas eu não vou apresentar isto aos investidores, você deu sempre prejuízo. Não, você sabe que eu não dei prejuízo, pá, isto era aqui que eu apresentava para as finanças. Quem vai comprar Claro. é os números, por isso é um conselho que eu dou. E que muitas vezes, como estavas a falar em termos dos balanços, uma coisa é o que está a nível contabilístico, outra coisa é muitas vezes o que temos na conta, não é? Não, porque são coisas totalmente diferentes. É isso mesmo, mas quem vai comprar baseado em documentos oficiais. Exatamente. E muitas vezes tu vês empresas que são prósperas, que dão rendimentos, que são boas, dão bons resultados para os seus sócios, mas depois os resultados, as demonstrações que apresentam não têm nada a ver com isso e normalmente representam prejuízos, representam faturações muito mais baixas, fugas aí, mas custas aqui. Depois, quando querem vender um negócio, estão convencidos que vão vender aquilo por 5 milhões e quem vai analisar diz, não estou interessado nisso, esta empresa nos últimos 5 anos nunca deu lucro, mas como é que é possível? Percebe? Por isso é muito importante, se nós queremos ser empreendedores a sério, se queremos ser empreendedores que não vamos ser surpreendidos em momentos de dificuldades, e quando vamos, por exemplo, candidatar a apoios, que nos últimos 3 anos teve que ter resultados líquidos positivos. Mas tem sempre positivo. Mas vocês sabem até que este negócio é bom. Desculpe lá, mas você não cumpre. Claro. Por isso, é muito importante, é um conselho que eu dou, e é um conselho que quem não o seguir e viu este vídeo vai se lembrar de mim no momento em que depois tiverem os problemas. Por isso, acho que é muito importante ter um técnico oficial de contas e uma relação com a autoridade tributária muito linear. Ok, muito bem. Obrigado, Celso. Obrigado por esta conversa. Espero que tenha sido esclarecedor para ti alguns pontos que tocamos aqui. Também espero que as respostas tenham sido do agrado das mensagens que nos surgiram, mas se eventualmente se precisarem de mais algum outro tema neste sentido, estejam à vontade, enviem-nos mais mensagens, estaremos aqui para ajudar nesse sentido. Em termos de momento surpresa, Celso, queres indicar alguma coisa em que possa ser importante apoiar nesta conversa? Uma das coisas que eu noto nos empreendedores e muitas razões para o insucesso é a pessoa ir perdendo o foco e ir perdendo os objetivos que tinha definido. Uma vez fizeram um exercício, pediram-me para eu escrever numa folha o que é que eu achava que ia ser o meu negócio daqui a um ano. E eu escrevi o que é que eu achava que daqui a um ano o meu negócio ia ser. Escrevi. Depois pediram-me essa folha, meteram dentro do envelope, puseram um selo e puseram a morada da minha casa. E pediram ao meu melhor amigo para que naquele dia, passado um ano, meterem aquilo no correio para eu receber. A verdade é que eu me esqueci, nunca mais me lembrei disso, só que passado um ano recebi aquela carta, para mim, escrita por mim, os meus objetivos. Foi um choque, porque aquilo que eu achava que ia ser daqui a um ano, nada dá para realizar-se. E isto é a primeira prova, e para mim isso funcionou muito, porque me obrigou a ser mais consequente com os meus objetivos e mais realista. Por isso o que é que eu recomendo? O que é que eu peço? É que façam numa folha o que é que acham que o meu negócio, aquela minha ideia, aquela minha vontade de ser empreendedor vai ser daqui a um ano. Ponham dentro do envelope, ponham um selo, ponham a morada da vossa casa, entreguem ao vosso melhor amigo aquilo que não vai falhar, para nesse dia pôr essa carta no correio. Garanto-vos que daqui a um ano vão se esquecer disso, mas quando receberem essa carta e forem ler, vai ser um momento de catarse, um momento de, espero bem, superação dos objetivos, mas vão ver que a dura realidade, e isto não é para desanimar ninguém, é só para ver que isto não acontece a ou vai acontecer a vocês, acontece a 90% das pessoas, é que as coisas demoram mais tempo do que aquilo que a gente pensa, mas essa carta vai-nos fazer pensar e vai-nos fazer focar de novo e recentrar muitas vezes porque é que eu não consegui fazer e não arranjar desculpas para que as coisas não tenham acontecido. E é esse desafio, se tiverem esse amigo que não vos falha a mandar a carta, vocês vão ver a surpresa que vão ter daqui a um ano a receber essa carta. Perfeito. Muito bem. Mais uma vez, Celso. Obrigado pela tua participação. Obrigado. Portanto, espero que tenhas gostado de mais uma conversa. Já sabes, segue as nossas redes sociais, podes fazer comentários à vontade, sugestões,
temas que gostavas que fossem abordados ou, lá está, explorar mais alguns que nós vamos falando aqui nas nossas conversas. Por isso, mais uma vez, obrigado por estares desse lado e se queres melhorar e expandir o gênio que há em ti, já sabes, PhysioMind.